Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Nobre Motorsport. E hoje a gente vai falar para vocês sobre VCDS, óbvio. A gente começar falando ali para VCDS, eu trabalho, né, com VCDS desde 2011, quando eu comecei a pesquisar sobre VCDS, entender sobre VCDS, conhecer. Eu fui um dos pioneiros aqui em São Paulo e muito provavelmente no Brasil, né, que iniciou aí o trabalho com VCDS na área. É o primeiro ali que começou a conhecer, entender, saber fazer ativação. Inclusive o carro que eu utilizava na época ali, né, para poder fazer os testes e aprendizado foi no meu próprio carro, foi no meu Jetta 2012. Foi assim que eu comecei na área de VCDS, foi assim que eu comecei é, trabalhando com isso. E aí desde então, desde 2012 até hoje, eu venho me aprimorando, venho sempre procurando novas ativações, novas opções de ativar, sempre venho procurando ali novos modos, né, de mexer nas centrais. Conforme o VCDS ele vai se atualizando, algumas funções vão mudando de local, vão mudando de forma de ativação, ou de nome, ou de central, né? E aí a gente tem que sempre que estar estudando ali, né, o VCDS, estudando ali as opções de como fazer as ativações, como funciona cada coisa e tudo mais. E aí no caso, a gente vai trabalhando e vai aprendendo. E eu, para os meus clientes, né, eu tenho muitos clientes ali que sempre têm interesse em ativar no seu Jetta. Tem muita gente que às vezes não tem interesse em comprar o cabo, ter o trabalho de pesquisar, o trabalho de ter que correr atrás e ainda correr o risco de fazer uma ativação errada. E até mesmo o preço que eu cobro para fazer as ativações do carro sai mais barato do que você comprar um cabo de VCDS. E até mesmo a galera que compra o cabo às vezes não compensa, porque você vai adquirir um cabo do qual você vai utilizar uma vez praticamente para fazer todas as ativações e depois não vai mais utilizar esse cabo, né? Então no caso não vale a pena adquirir o cabo se for só para fazer as ativações, vale mais a pena você pagar para alguém que sabe o que está fazendo, né? E ativar como eu. Hoje em dia eu faço ativação ali em Jetta, GLI, R-Line, Jetta TSI dos modelos antigos, faço ativação também em Audi A3 Sedan, 1.4, 1.8, 2.0, Audi S3 também eu faço ativação, Polo TSI, Up TSI, Passat também, Tiguan também, tanto do modelo antigo quanto do modelo novo. Então eu faço ativação praticamente de quase todos os carros linha Audi e Volks. Audi tem algumas exceções, mas que ainda estou fazendo os estudos ali. Todos os carros que eu faço, eu já testei antes, eu já treinei antes, eu já sei como ativar, sei o que funciona e o que não funciona. Então eu consigo fazer um serviço com qualidade, garantindo que o cliente não vai ter problema nem no momento da ativação, nem futuro. Até mesmo uma das coisas interessantes das ativações que eu faço é que elas ficam de um modo tão perfeito, né, que nem a garantia do carro vai ser cortada ou vai ser eliminada por conta de uma ativação, porque quando eu faço as ativações eu não deixo nenhum erro na central, não deixo nada aparente que foi alterado. Então na central, se uma concessionária for mexer e você precisar de garantia, você não vai perder a sua garantia por conta de uma ativação mal feita. Tem gente que faz ativação às vezes e acaba deixando uma central ou outra com erro, e aí quando precisa da garantia você leva lá e aí dá BO que o cara que ativou deixou cheio de erro na sua central, com vários problemas, e aí é dor de cabeça para o cliente. Então eu me preocupo muito com a garantia do carro dos clientes, e até os carros que não estão mais em garantia também é importante não deixar nenhum erro marcado, não deixar nada marcado, porque querendo ou não o carro é uma coisa cara, e mesmo que fosse barato, a gente não pode trabalhar pensando que se aparecer um erro na central não é problema de quem ativou. Eu sempre faço o melhor possível, e como vocês puderam perceber, né, eu estou desde 2011, então eu estou há muitos anos nesse mercado, fui um dos primeiros. Hoje em dia eu sei que surgiu um monte de gente fazendo ativações, trabalhando com isso, mas tem muita gente com pouco estudo, despreparada. Eu recebo muito carro também de clientes novos que estão vindo de outro lugar que foi ativado e deu problema no carro, desativou coisa que não devia ter desativado, ou carros que o cara levou na garantia, recusou, aí ele voltou, ele veio para mim no caso, né, para eu poder fazer as modificações de volta para o original de fábrica, para que ele não tivesse problema futuro, caso ele fosse em outra concessionária tentar acionar ali, né,
a questão ali da garantia de fábrica, né? Também tem uma coisa interessante que eu fiz, pensando já na galera que quer trabalhar com isso profissionalmente e quer fazer um trabalho legal, um trabalho onde você não vai começar trabalhando do jeito errado, você vai começar trabalhando do jeito certo. Eu fiz os cursos de VCDS, todos passo a passo, não tem como errar, realmente, com esse curso que eu fiz não tem como errar realmente. Esse é um curso que eu fiz gravado 100% a tela do meu computador, mostrando exatamente aonde clicar passo a passo, comentado, com flechinha, marcando, com os códigos que você tem que colocar para poder ter acesso a uma central, ter acesso a outra central. Então eu fiz um curso bem preparado e bem fácil para que o pessoal entenda, aprenda e possa trabalhar e ganhar dinheiro com isso também, sem correr risco de estragar o carro de um cliente, ter um prejuízo grande, sem ter o risco do cliente ficar bravo com você, de que você estragou o carro dele, sem que você corra risco, né, de perder garantia do carro. Então eu fiz de uma forma ali onde a gente garante que você mantém qualidade no seu serviço e pode ganhar muito dinheiro nessa área. E isso é muito importante. Então esse vídeo é indicado ali para a galera, né, que tem interesse tanto em comprar para que eu ative as funções no seu carro, quanto para a galera que tem interesse em aprender sobre VCDS e trabalhar com isso na área. E até mesmo o VCDS ele não é só utilizado para fazer ativações, ele também é utilizado para que a gente possa fazer uma recalibração de câmbio, caso a pessoa tenha ido num lugar fazer a troca do óleo do câmbio e não tenha recalibrado o câmbio no local, né, o local não tem um aparelho próprio, um VCDS, um scanner, para poder fazer a recalibração, a gente pode fazer para o VCDS, isso é uma das coisas interessantes. Outra coisa que é legal e é interessante que a gente pode fazer aí, na questão de VCDS, é puxar os erros do motor, os erros da central eletrônica, da central de câmbio, da central de motorização, da central de painel, da central de iluminação, e a gente pode apagar os erros, e a gente também, além de poder apagar os erros, a gente pode identificá-los para saber se tem algum sensor no motor que está com mau contato, que está com mau funcionamento, e aí dessa forma a gente consegue eliminar algumas hipóteses de problemas do carro já pelo VCDS. Então isso é algo bem interessante também. Outra coisa que é bem interessante, que a gente tem ali de acesso, além de todas as ativações que normalmente não vêm de fábrica ativas, né? O que acontece? A gente tem algumas opções ali na questão de, além de recalibração e ativações, a gente tem uma questão ali legal, que é bem interessante, que a gente pode ver todos os parâmetros do motor, então a gente consegue ver como é que está trabalhando a sonda lambda, como é que está trabalhando o sensor de temperatura de óleo do motor, qual é a temperatura que está o óleo do câmbio, a gente consegue ver quando dá um erro numa central, né? Quando vamos supor, teve um erro na central de motor, ele vai marcar lá a velocidade que você estava andando, ele vai marcar a data que você estava andando, ele vai marcar a pressão de turbina que estava no momento em que deu o problema, ou que deu uma falha no sistema, uma falha, digamos aí, que seja num sensor. Então, muita gente fala assim, quando eu faço remap, não tem como a concessionária descobrir. E com piggyback, a concessionária não descobre. Como é que funciona? Quando você faz um remap, você altera o mapa original. E aí esses erros ficam marcados na central. Quando você faz um chip piggyback, esses erros não ficam marcados, porque ele está enganando a central. Então, se marcar algum erro, ele vai marcar a pressão de turbina original. Ele não vai marcar uma pressão de turbina maior, no caso de um piggyback. Então, ele sempre vai marcar a pressão de turbina original. Deu um erro, qualquer problema no motor, pressão de turbina original no piggyback é o que ele vai marcar. Deu algum erro e você tem remap no carro, ele vai marcar a pressão de turbina da hora. Então, por isso é que a concessionária consegue descobrir se seu carro tem remap ou não. Ele vai ver se marcou algum erro e qual é a pressão da turbina. Ele vai ver que a pressão da turbina está acima do original e aí ele já sabe que o carro tem remap. Simplesmente por esse fato, fácil assim eles conseguem. Isso é questão de 3 minutos. Eles puxam o escaneamento do carro e conseguem ver se a pressão de turbina está acima ou abaixo do normal. E aí você me diz, mas e se não tiver nenhum erro na central? Se a concessionária quiser realmente ter certeza e não tiver nenhum erro na sua central, é muito simples. É simplesmente eles soltarem, vamos por o plug do sensor MAF ou do sensor MAP do motor, ligar o carro, não precisa nem andar, só ligar o carro. Ligou o carro, desligou o carro, já vai marcar o erro do sensor MAP. Aí eles já conseguem ver se a pressão de turbina
tá original ou não. Então, isso é algo que é bom as pessoas entenderem e saberem, porque existe muito mito e muita verdade ali na questão de pressão de turbina, se marca no VCDS, se não marca. Inclusive no VCDS a gente consegue ter acesso a ver a pressão da turbina. No VCDS a gente não consegue alterar o mapa original do carro. Tem duas coisas que a gente não consegue fazer com o VCDS. A primeira delas é alterar a pressão de turbina e deixar o carro mais forte. E a segunda opção, que a gente não consegue de forma alguma alterar no VCDS, é a questão de abaixar a KM do carro, tá? Na verdade, no VCDS até existe a possibilidade, mas é uma possibilidade que é impossível de fazer, tá? Porque quando a gente entra no VCDS, a gente tem uma área lá onde a gente consegue ver a quilometragem original do carro, e a gente tem a quilometragem original e a parcial. Aí muita gente vai falar assim, são duas KMs diferentes? Sim, são duas. A primeira KM, que é a original, é a de quando o carro foi fabricado lá na fábrica e o carro rodou no pátio da fábrica, rodou para subir no guincho, rodou para ir abastecer. O carro ele sempre roda um pouco antes de chegar na mão do dono. Só que a galera gosta de receber o carro com marcado no painel 0 km. Nada mais justo. E aí, eles não têm como, eles têm como zerar, a concessionária ela zera a KM, só que quando ela zera, o módulo do carro ele é tão esperto que ele marca a KM original e a parcial. A original é de quando o carro saiu de fábrica e conta com os KMs que ele rodou no trâmite de até chegar à loja. E a parcial é o KM desde quando rodou, mais o KM que o dono rodou. Então eles zeram o odômetro, fica como 0 km para o dono do carro ir buscar o carro, mas fica marcado na central quando ele rodou antes, quando ele foi fabricado. E aí pensando nisso, como eu falei para vocês, dá para baixar KM? Até daria, só que tem uma coisa que é quase impossível das pessoas conseguirem, inclusive ninguém consegue, eu acho quase impossível mesmo conseguir isso, que seria a opção que quando você seleciona para mudar a KM, tem até o campo ali, novo valor de quilometragem, você pode até colocar um valor novo, vamos supor, pode colocar 0 km, se o carro tiver 10 mil km, 20 mil km, você pode colocar 0 km, porém quando você dá OK, ele pede logo em seguida para você o código da Audi ou o código da Volkswagen, né? É o código de acesso para poder fazer a mudança da KM. E aí, para você conseguir fazer essa mudança, você precisa ter um código de mais de 40 dígitos entre números e letras para que você possa fazer realmente essa alteração. E esse código ninguém tem. Então é por isso que eu digo que dá para fazer, mas não tem como fazer ao mesmo tempo porque a gente não tem o código, ninguém tem o código e por mais que tivesse, isso é contra a lei, né? Então, vamos trabalhar dentro da lei, galera. Infelizmente tem muita gente ainda hoje em dia que quer dar uma burladinha ali na lei, mas não é permitido, é incorreto isso e eu também não sou a favor. Por isso que eu já falo nos meus vídeos, para quem vem me perguntar se dá para baixar KM, eu já adianto que não tem como. Tem como a gente ver se a KM foi alterada, mas não tem como abaixar a KM. Até mesmo, uma das coisas interessantes, tem gente que fala assim, como a gente já sabe que não dá para baixar direto no módulo AKM por VCDS, como é que o pessoal quando baixa a KM faz para baixar a KM do carro? Muito simples, o pessoal usa um outro aparelho, esse outro aparelho ele engana a central. Então na central original, quando a gente passa o VCDS, a gente sempre vai puxar a KM original de fábrica realmente. E quando o pessoal faz a alteração, eles conseguem mudar apenas no painel, apenas na parte digital do painel, mas no módulo fica gravado ainda a KM original. Então o que acontece? Eles mudam no painel, vamos supor, o carro pode estar marcando 30 mil km, só que quando você puxar na central do carro vai estar marcado, sei lá, 100 mil km, 50 mil km, vai estar marcado um valor maior. Então é a partir daí que a gente consegue descobrir quando tem esse tipo de coisa, quando tem nego que baixa a KM do carro e acha que vai dar uma despertão e ninguém vai descobrir. Então é dessa forma que a gente descobre, tá? Então espero que vocês tenham gostado do vídeo. Esse daqui foi um vídeo falando para vocês ali tudo sobre VCDS, explicando um pouco mais sobre o sistema, como ele funciona, o que você tem acesso, o que você não tem acesso. E se você tem interesse em ativar as coisas no seu carro e que aqui eu ative, entre em contato comigo pelo Instagram do canal ou deixa seu telefone aqui nos comentários que eu vou responder para você, vou te chamar para a gente marcar uma data para poder fazer as ativações no seu carro. Ou caso você queira aprender a mexer com VCDS, a trabalhar com VCDS, deixa aqui nos comentários, quero aprender VCDS, põe o seu telefone e
fala qual é o carro que você quer. Lembrando vocês que a gente só tem VCDS, ou é o curso pronto já para Jetta GLI, Jetta R-Line, Polo, Polo TSI, temos também para Up TSI, Audi A3 1.4, 1.8 e 2.0 sedã, S3 sedã, S3 hatch, e são esses os carros que a gente tem atualmente já prontos ali para te atender de primeira. E aí você entrando em contato comigo, eu vou passar já o valor para você e você pode adquirir os cursos separadamente ou todos de uma vez só, tá? E afinal, final de tudo agora, eu peço que você dê seu like no vídeo, que isso ajuda muito o vídeo a crescer e ser entregue para mais pessoas, que o YouTube entende assim, quanto mais like, melhor o vídeo. E além disso também peço que você se inscreva no canal para ficar por dentro de todas as novidades aqui do canal, beleza? É isso aí, pessoal. Grande abração a todos, agradeço pela sua visualização. Curta ele, compartilhe. Grande abraço a todos. Tchau, tchau.